Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito recente que aconteceu há pouquíssimo tempo e é um caso cheio de mistérios que aconteceu nos Estados Unidos, em um local assim que é bem conhecido, e a gente tem também um outro caso que aconteceu no mesmo lugar e é muito parecido que eu também vou comentar pra vocês. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Sidney West. Sidney Caitlin West, ou apenas Sid, como gostava de ser chamada por seus amigos e familiares, nasceu em 2001 e cresceu em Pleasanton, Califórnia, mas se mudou para Chapel Hill, Carolina do Norte, quando estava no ensino médio. Sidney passou a maior parte da sua vida na Califórnia. Ela era uma talentosa cantora e compositora, que exibiu suas proezas musicais em muitas noites. Durante o ensino médio, ela era muito atlética e jogava no time de vôlei da escola. A mudança para a Carolina do Norte significou que Sid teve que mudar de escola no início de seu primeiro ano, mas isso não pareceu incomodá-la muito. Ela foi rapidamente aceita pelos seus colegas na Carrboro High School e se tornou a co-capitã do time de vôlei em sua nova escola. Um dos objetivos de Sid era ir para UC Berkeley, e ela ficou muito emocionada quando viu que isso seria possível. Mas mesmo tendo alcançado seu objetivo em ir para uma faculdade tão importante, Sid ainda lutava com alguns problemas de saúde mental. Quando se formou na escola em 2019, ela decidiu que não iria para a faculdade por pelo menos um ano e queria usar esse tempo para conhecer alguns lugares do mundo. Depois de viajar para a Austrália, ela passou um tempo com a sua família, pensando o que faria no futuro. Durante esse tempo, ela se sentiu triste por ver seus amigos entrando na faculdade. Ela foi diagnosticada com depressão, mas seus sintomas melhoraram depois que ela foi aceita na Universidade da Califórnia, em Berkeley, no outono americano de 2020. Sid se machucou gravemente durante o verão de 2020 e não se recuperou totalmente quando se mudou para a Califórnia em agosto do mesmo ano. Seu pai, Jay West, afirmou mais tarde que deixá-la na Califórnia foi difícil para eles quanto foi para ela. Ela experimentou alguma ansiedade por estar tão longe de seus pais, da sua irmã e de seus cachorros, mas estava ansiosa para começar a faculdade. Embora Sid estivesse inicialmente muito empolgada em começar o seu primeiro ano, a pandemia do Covid-19 fez com que todas as suas aulas fossem realizadas online, com pouca interação pessoal. Sentindo-se isolada e ainda machucada, Sid tomou a decisão difícil de desistir de suas aulas e adiar sua matrícula por um ano. Já que ela trancou a sua matrícula, ela não podia mais ficar no dormitório da faculdade, então ela conversou com alguns amigos e parentes que ela tinha por ali na Califórnia, porque ela estava decidida a permanecer no local, fazer alguma coisa nova, e ela não queria voltar para a casa dos pais. Então ela conseguiu uma moradia ali com alguns amigos, mas ela era muito próxima da sua família, ela sempre telefonava para eles, eles conversavam bastante, e mesmo estando um pouco longe, ela era muito presente na vida deles. Ela falou pela última vez com seu pai em 29 de setembro. Eles tiveram uma conversa pelo celular de 1 hora e fizeram planos para conversar no dia seguinte. Sidney West acordou cedo na manhã de quarta-feira, 30 de setembro de 2020, e deixou a casa em São Francisco, onde estava hospedada com alguns amigos. A jovem de 19 anos usou um serviço de carona para chegar à ponte Gold Gate, um lugar que ela ia com frequência para tirar fotos e também para se exercitar. Às 6h45 da manhã, ela começou a atravessar a ponte na direção de Crissy Field, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Jay sabia que algo estava errado quando não conseguiu falar com a sua filha durante o dia inteiro. Depois que repetidas ligações para o celular dela não foram atendidas, ele usou um aplicativo para tentar localizar o seu celular. Parecia que seu celular estava desligado e Jay não conseguiu determinar sua localização. Ele ligou para os amigos com quem Sid estava hospedada e soube que eles não tinham a visto durante aquele dia inteiro.
Preocupado, ele disse à sua esposa, Kimberly, e mãe de Sid, que não conseguia falar com a filha e estava começando a ficar desesperado. Os pais de Sid acessaram a internet e verificaram sua conta bancária para ver se conseguiam obter alguma informação, mas não mostraram nenhuma atividade recente. Quando ainda não havia notícias de Sid na manhã seguinte, Jay e Kimberly sabiam que algo estava terrivelmente errado. Eles chamaram a polícia e relataram seu desaparecimento. Como Sid era uma residente permanente da Carolina do Norte, ela teve que ser dada como desaparecida pela polícia de lá. As autoridades da Carolina do Norte entraram em contato com a polícia de São Francisco, onde Sid estava morando. Através da investigação, eles descobriram que ela foi deixada por um motorista de aplicativo perto da ponte Golden Gate, na manhã de quarta-feira. Mas foi só isso que eles conseguiram. O motorista foi entrevistado, mas ele não foi capaz de fornecer muitas informações aos investigadores. Ele simplesmente deixou Sid e seguiu pelo seu caminho. Os detetives afirmaram que o motorista havia cooperado na investigação e não foi considerado um suspeito no desaparecimento dela. Existem inúmeras câmeras na ponte Golden Gate, e uma delas capturou Sid quando ela começou a atravessar. Infelizmente, era uma manhã extremamente nublada e ela logo desapareceu de vista. Grande parte da ponte estava completamente tomada pela neblina, tornando impossível para os investigadores determinar o que aconteceu com ela depois que ela desapareceu na névoa. Não havia nenhuma evidência indicando que ela pulou da ponte e nada que apontasse para um sequestro. Sid simplesmente desapareceu sem deixar nenhuma pista sobre o que aconteceu com ela. Um pouco depois, seu pai deu uma entrevista e disse: "Ela é um ser humano maravilhoso. Ela também é um ser humano que lutou contra a ansiedade e a depressão, e isso a prejudicou bastante. Na última ligação que os dois tiveram, ele percebeu que a filha estava um pouco triste, mas disse a ele que o amava e que falaria com ele no dia seguinte." Não está claro quais eram as intenções de Sid quando ela começou sua caminhada pela ponte Golden Gate, naquela manhã. Muitos acreditam que ela foi apenas caminhar na trilha, como fazia normalmente, mas também há a questão de que ela tinha depressão e possivelmente estava passando por uma crise. Sua mãe notou que havia dezenas de outras pessoas na ponte ao mesmo tempo que ela naquela manhã. Havia pessoas andando, correndo, andando de bicicleta, dirigindo. O fato de que todos os nossos apelos ao público e todas as informações disponíveis, mas ninguém viu nada, é tão desconcertante para nós. Quando Sid chegou à ponte Golden Gate, ela estava vestindo uma leg de cor escura, um moletom azul com capuz e tênis Vans. Seu cabelo estava em um coque e ela carregava uma pequena mochila. Parecia que ela estava pronta para uma sessão de exercícios matinais. Sua mochila mais tarde foi encontrada na ponte e entregue à polícia. Seu celular nunca foi recuperado. Todas as contas de mídia social de Sid não foram utilizadas depois do dia 30 de setembro. Não havia mais nenhuma atividade em seu celular ou na sua conta bancária, e ela deixou a maior parte de seus pertences, incluindo todas as suas roupas e seu notebook, na casa onde ela estava hospedada com amigos. Ela não deixou nenhum tipo de bilhete para trás e não foi encontrado nada em seus pertences que sugerisse que ela pretendia terminar com a sua vida naquele dia. Tanto os investigadores quanto a família dela fizeram apelos públicos por informações, mas se alguém viu Sid na ponte naquela manhã, não se apresentou. Então, se alguém viu alguma coisa suspeita, até hoje não apareceu para dizer. 3 semanas depois que ela foi vista, uma vigília foi realizada. Amigos de infância estavam entre os que se reuniram para mostrar apoio à sua família, todos rezando para que ela fosse encontrada. Embora o Departamento de Polícia de São Francisco tenha recebido algumas dicas sobre a possível localização de Sid, nenhuma delas deu certo. Um mês depois dela ser vista pela última vez, um porta-voz do Departamento da Polícia tinha pouco a dizer sobre a investigação, observando apenas que Sidney ainda era classificada como uma pessoa desaparecida e a investigação estava em andamento. Desesperados para encontrar sua filha, Jay e Kimberly anunciaram que estavam oferecendo uma recompensa de $10.000 por informações que levassem à localização de Sid ou a pessoa responsável pelo seu desaparecimento. Os investigadores receberam algumas dicas, mas nenhuma pista foi importante o suficiente para chegar até o paradeiro da Sid ou alguma coisa assim. Até agosto de 2022, o desaparecimento de Sid permanece sem solução. E os investigadores não sabem nada mais do que eles sabiam no dia em que ela desapareceu.
Devido ao fato de que eles sabem que ela estava deprimida, passando por depressão, ela é classificada como uma pessoa desaparecida em risco. Sua família continua empenhada em encontrá-la e trazê-la para casa. A recompensa por informações é atualmente de $25 mil. Um site chamado Find Sidney West foi criado com todas as informações sobre o caso. Uma página no Facebook também foi criada e conta com mais de 12 mil curtidas e 15 mil seguidores. A página é atualizada pela sua família. Quando o desaparecimento de Sid completou 1 ano, seu pai colocou um vídeo comovente na página no Facebook. Oramos todos os dias para que você esteja lá fora e, pela graça de Deus, por algum milagre, você volte para casa viva. Eu já disse isso 1 milhão de vezes. Encontre seu caminho para casa. Nós te amamos e você é inseparável de todos nós. Sua mãe também fez alguns comentários. Tem sido uma montanha-russa emocional que ninguém pode imaginar. À medida que o tempo passa, fica cada vez mais difícil passar tantos dias sem falar com a Sidney, ver seu rosto, ouvir sua voz. Há esperança quando temos uma pista e derrota quando não dá certo. A família conseguiu um investigador particular para buscar pistas com o público, e as dicas continuam chegando. É preciso apenas uma dica, talvez seja a única que a encontre, disse Kimberly. Como é um caso muito misterioso e que a gente praticamente não tem pista nenhuma, e também aconteceu num ponto muito famoso de São Francisco, algo que eu acredito que a maioria das pessoas conheçam, eu fui atrás para ver se alguma coisa estranha tinha acontecido nessa ponte, né? Não só o caso da Sidney. Foi aí que eu encontrei um caso que aconteceu em 2010 e é muito semelhante com o dela. Assim como no caso de Sidney, Jackson Miller também foi visto pela última vez na ponte Golden Gate. E, assim como no caso dela, não há sinais de que ele tenha pulado. Jackson Miller também tinha 19 anos quando desapareceu em 17 de maio de 2010. Seu carro estava localizado na Golden Gate, sem chaves dentro. O jovem não deixou um bilhete ou qualquer outra pista sobre o que aconteceu. Até mesmo a polícia divulgou uma declaração expressando suas dúvidas de que Jackson havia saltado da ponte. Assim como Sidney, os pais dele afirmaram que ele estava lidando com sentimentos de depressão e ansiedade, mas não achavam que ele seria capaz de tirar a própria vida. De acordo com o pai de Jackson, nenhuma das câmeras de vigilância da ponte capturou alguém pulando naquele dia. Mas as câmeras capturaram seu veículo e o próprio Jackson caminhando para um ponto de ônibus próximo, na qual sua família acredita que ele entrou. Não havia outras imagens de vídeo de Jackson depois que o ônibus se afastou. Mais de 10 anos se passaram sem pistas, e a família continua a ter esperanças de que ele volte para casa ou que ele esteja em algum lugar por aí. Depois de 1 década, o caso começou a esquentar, quando um homem desconhecido foi visto saindo de uma loja na Califórnia, em 26 de março de 2021. Uma mulher ligou para os detetives depois de ter um encontro estranho com um indivíduo que dizia ser uma pessoa desaparecida. O estranho se identificou como Jackson e pediu à mulher que o chamasse um Uber. O vídeo de vigilância mostrou o homem entrando na loja de bermuda e saindo da loja de pijama. A máscara usada pelo indivíduo dificulta a visão das características faciais do homem desconhecido. A polícia continua investigando o avistamento para determinar se pode ser ou não Jackson Miller. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que o caso em si da Sidney já é muito misterioso, mas com o do Jackson fica ainda mais, porque é muito parecido, a mesma idade, os dois estavam passando por coisas parecidas e a polícia não consegue explicar o que aconteceu com eles. A gente viu que teve um homem que dizia que era o Jackson e que a polícia ali não sabe dizer se é ele realmente, mas isso acredito que dá um pouco de esperança para a família, tanto do Jackson quanto a da Sidney, porque talvez tenha acontecido alguma coisa e eles ainda estejam vivos. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.